Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Trabalho e Conclusão de curso 1. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é a metodologia do TCC, né? E praticamente já estamos na reta final, né? No finalzinho da disciplina, né? Nesse momento vocês estão no segundo tópico, né? Que é o referencial teórico ou fundamentação teórica. E o próximo tópico em que vocês vão começar a elaborar é o tópico da metodologia, né? Então, essa aula eu dividi em duas partes, né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar as abordagens de pesquisa e os tipos de pesquisa. E na próxima semana, nós vamos trabalhar os recursos e as técnicas de coleta de dados, tá? Então vamos começar. O material da disciplina ele está disponível no grupo do WhatsApp, né, da disciplina, e também está disponível na sala do Google Classroom, tá? Então, eu mandei dois arquivos para vocês, não foi? Um arquivo tem assim aula metodologia e tem um outro arquivo também que é o modelo de metodologia. Esse arquivo, modelo de metodologia, eu vou deixar para o finalzinho da aula, tá certo? Para comentar. E a gente vai começar agora com o arquivo sobre a aula sobre metodologia. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a metodologia do TCC, tá certo? A metodologia é um componente estrutural, ou seja, é uma parte da estrutura, tá certo? De um texto científico, tá? Porque a metodologia, ela vai aparecer em todos os textos científicos, né? Aliás, praticamente todos. Ela vai aparecer nos artigos científicos, né? Nas monografias, nas dissertações de mestrado e na tese de doutorado. E o que é uma metodologia? A metodologia é uma parte da estrutura do texto científico que tem o objetivo de apresentar as ações e os passos que foram realizados para você elaborar o seu trabalho de pesquisa, tá? Ou seja, você não vai elaborar um trabalho de pesquisa do nada, mas você vai ter que fazer uma série de ações, você vai ter que realizar uma série de passos, e é justamente na metodologia que você vai especificar e apresentar quais foram os passos e as ações que você realizou enquanto pesquisador para construir, para elaborar o seu trabalho, tá? Então, o que foi que você fez, tá certo? Você fez uma revisão bibliográfica, você fez uma prática de observação, você fez uma entrevista. Então, tudo isso vai ser especificado na metodologia, tá certo? Então, essa metodologia, ela vai vir em diferentes lugares, de acordo com o texto, tá certo? Em um pré-projeto, em uma monografia, né? Em uma dissertação de mestrado, em uma tese de doutorado, a metodologia é geralmente o terceiro tópico, ou seja, o capítulo 3, tá certo? Ou seja, a gente começa com a introdução, depois vem o quê? O referencial teórico, fundamentação teórica, que é o tópico 2, e depois tem o tópico 3, que é o tópico da metodologia. No caso de vocês, né, do caso do curso de Direito da FACIG, o trabalho de conclusão de curso não é uma monografia, mas sim um artigo científico. Então, nos artigos científicos, a metodologia ela não vem após o referencial teórico, mas a metodologia ela vai aparecer no fim da introdução. Na verdade, você não vai nem utilizar esse nome metodologia, né? Então, onde vocês pararam na introdução, tá certo? Vocês vão colocar os parágrafos que vocês vão escrever a respeito da metodologia, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Enfim, como eu disse, a metodologia é uma parte do texto científico que tem o objetivo de apresentar, tá certo? Quais foram as ações realizadas ao longo da sua pesquisa para que você consiga chegar a um objeto final. Então, a metodologia vai especificar todas essas ações, tá certo? Então, vamos lá. A metodologia, vocês podem acompanhar no material, tá? A metodologia, ela tem três funções.
Ou melhor, ela tem 3 tarefas. Então, vocês vão ter que cumprir essas 3 tarefas quando vocês forem escrever a metodologia do TCC de vocês. A primeira tarefa da metodologia é especificar qual a abordagem de pesquisa. Ou seja, vocês vão ter que dizer se é uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quali-quantitativa. Certo? Calma que a gente mais à frente eu vou explicar todas essas 2 abordagens. A segunda tarefa da metodologia é você especificar a natureza da pesquisa. Ou seja, você vai dizer se o seu trabalho é um trabalho que se enquadra na pesquisação, ou na pesquisa bibliográfica, ou na pesquisa documental, ou na pesquisa de campo, ou na pesquisa participante. Tá certo? De acordo com os seus objetivos, o seu objetivo geral e o seu objetivo específico, você vai ter que realizar uma determinada ação para concluir a sua pesquisa. Então, de acordo com a ação, com o procedimento que você vai utilizar para coletar os dados, aí a sua natureza de pesquisa vai ser um desses tipos. Tá certo? Desculpa. Calma que eu vou explicar mais à frente, tá? Enfim. A terceira tarefa, tá certo? Da metodologia é você apresentar, você demonstrar quais foram os procedimentos metodológicos que você utilizou para coletar os dados. Você utilizou a revisão de literatura ou revisão bibliográfica? Você fez uma entrevista? Você fez uma observação? Você aplicou questionário? Então, a terceira tarefa da metodologia é você dizer, você apresentar, você especificar quais foram os procedimentos metodológicos que você utilizou. Hoje, tá certo? Nós vamos trabalhar apenas com a primeira e com a segunda tarefa, que é definir qual é a abordagem de pesquisa, tá? E a natureza da pesquisa. Na aula da próxima segunda-feira, nós vamos trabalhar a questão da escolha dos procedimentos metodológicos ou técnicas de pesquisa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Lá no finalzinho da primeira página, tá? Tem um tópico assim, a abordagem de pesquisa. Então, o primeiro parágrafo da sua metodologia, tá? O primeiro parágrafo da sua metodologia, você vai dizer se a sua pesquisa é uma pesquisa, tá certo? De abordagem qualitativa ou quali-quantitativa. Então, vamos lá, vamos começar. O que é uma pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa que ela vai buscar conhecer os fenômenos sociais. Através de quê? Através da ideologia, das formas de pensamento, das crenças, da subjetividade, tá certo? Ou seja, dos aspectos internos dos sujeitos, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar com todos esses leques, tá certo? Formas de pensar, formas de sentir, formas de crer, crenças, ideologias, tá certo? Então, a pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar com tudo isso. Ou seja, a pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar com todos os significados, todas as construções que são realizadas pelos sujeitos que estão presentes no nosso cotidiano, tá? Vamos lá, continuando. A pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa que ela vai trabalhar com ideias, tá certo? Teorias, pressupostos teóricos, referenciais teóricos, tá? Então, se a gente sabe que a pesquisa qualitativa vai trabalhar com teorias, tá certo? Com paradigmas, com referenciais teóricos que foram elaborados, que foram construídos a respeito de um determinado tema, então todos nós, sempre que formos escrever um artigo, sempre vamos trabalhar com abordagem qualitativa, tá? Espero que tenha dado para entender. E o que é uma abordagem quali-quantitativa? Até pouco tempo atrás, né, os autores definiam a abordagem de pesquisa como abordagem qualitativa
ou abordagem quantitativa. Só que hoje, tá certo? Já há um grupo de autores que faz uma crítica a essa conceituação de pesquisa de abordagem quantitativa. Por quê? Uma pesquisa, ela não pode ser apenas quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa, tá certo? A pesquisa quantitativa é uma pesquisa que foca em questões que vão ser descritas, especificadas ou apresentadas através de números, de percentuais, tá certo? De gráficos, tá? Só que uma pesquisa, ela não acontece apenas, unicamente através desse ato de você mensurar, de você descrever, de você especificar, né, resultados em números, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai escrever um artigo, tá certo? Ou uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, mesmo que você vá apresentar, que você vá descrever os seus resultados através de percentuais, de números, de dados quantitativos, de gráficos, antes de você chegar nessa parte da descrição numérica, da descrição percentual, antes disso, você vai passar por uma parte que é a escrita do referencial teórico, do embasamento teórico. E é justamente nessa parte do referencial teórico, do embasamento teórico, que você vai trabalhar com a pesquisa qualitativa. Porque quando você escreve um referencial teórico, tá certo? Uma fundamentação teórica, um embasamento teórico, você vai estar trabalhando com ideias, você vai estar trabalhando com teorias, com paradigmas que foram elaborados por outras pessoas. E essas teorias são oriundas, vêm das formas de pensar, das ideologias desses sujeitos. Então, não há como uma pesquisa ser apenas quantitativa. Então, hoje, os autores que são relacionados com essa parte, com esse contexto da metodologia da pesquisa, eles dizem que há uma abordagem qualitativa e há uma abordagem quantitativa. Então, o que é a abordagem quantitativa? A abordagem quantitativa é quando você vai pesquisar um determinado objeto de pesquisa, mas os seus resultados vão ser demonstrados, vão ser descritos através de números, de percentuais. Só que, antes de você chegar nessa parte da descrição numérica, da descrição dos seus resultados, antes de você chegar nessa parte, você vai trabalhar com a parte qualitativa, que é justamente quando você vai construir o seu referencial teórico a respeito do seu tema. Então, hoje não existe apenas a pesquisa quantitativa, mas existe uma abordagem de pesquisa chamada quantitativa, tá certo? Que é uma pesquisa que vai reunir teorias, paradigmas a respeito de um determinado tema, tá? E vai focar na questão de apresentar e descrever os seus dados, dos seus resultados, tá certo? Os dados que foram coletados através de números, tá certo? Então, vamos lá. A primeira tarefa da metodologia é você dizer qual é a abordagem de pesquisa. É uma pesquisa qualitativa ou é uma pesquisa quantitativa? Tá certo? Então, quem não for trabalhar com dados quantitativos, com percentuais, com questionários, então você vai estar realizando apenas uma pesquisa qualitativa, tá certo? Que é realizada com bases em ideias ou teorias que já foram construídas a respeito de um determinado tema, tá? Vamos supor que eu vou trabalhar a crise penitenciária brasileira, tá certo? E eu vou simplesmente pesquisar a respeito desse tema, para ver o que é que já existe publicado a respeito desse tema. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, tá certo? Vamos supor, tá? Eu vou pesquisar sobre a ressocialização de presidiários, tá certo? Então, eu vou fazer essa pesquisa apenas com trabalhos que já foram publicados a respeito desse tema. A minha pesquisa é qualitativa, tá certo? Agora, se eu for pesquisar,
tá certo? Vou aplicar um questionário fechado, tá certo? E vou demonstrar, descrever os resultados desses questionários através de números, de percentuais, de gráficos. A minha pesquisa é uma pesquisa quali quantitativa, tá certo? Pelo que eu li dos trabalhos de vocês, eu acredito que não tem nenhum trabalho que é pesquisa quali quantitativa. Então, pelo que eu lembro, nesse momento, eu acredito que todos os trabalhos são baseados na abordagem de pesquisa qualitativa, tá certo? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa primeira parte, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E a gente volta com a segunda tarefa da metodologia, que é definir a natureza da pesquisa, tá?